O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, logo em seguida, as cores douradas ao brilho do Natal do Senhor, a liturgia da nossa igreja acrescenta logo a cor vermelha, púrpura, que, como sabemos, significa a vida. Por isso mesmo, é também o símbolo do sangue. O vermelho é a cor da vida. Sangue é vida. E isto para falar-nos da importância do posicionamento do grande santo mártir Estevão, que hoje, logo em seguida ao dia do nascimento do Salvador, nós comemoramos. Santo Estevão deve ter sido martirizado por volta mais ou menos do ano 35. Ele é considerado, pois, o primeiro mártir, ou seja, aquele que, com a própria vida, com o próprio sangue, testemunhou Jesus Cristo, logo depois da morte e da ressurreição do Senhor. Ele, tudo o que sabemos a seu respeito está nos Atos dos Apóstolos, 2 capítulos, 6º e 7º, dos quais lemos um pedaço na primeira leitura, para aprendermos sobre a figura deste jovem. Estevão era um jovem, e um dos diáconos, dos 7 diáconos, que foram escolhidos para o serviço dos pobres, especialmente das viúvas, dos órfãos, porque os apóstolos de Jesus estavam se ocupando em repartir o pão, preparar a cesta básica, visitar os doentes, acudir às necessidades das pessoas mais pobres, e se deram conta de que estavam não perdendo tempo, mas fazendo trabalhos que outras pessoas poderiam fazer muito bem. E é por isso que, então, eles resolveram escolher 7 homens provados, diáconos, que
haviam conhecido certamente Jesus, que haviam acompanhado e prosseguiam acompanhando os próprios apóstolos, enquanto que eles iam se dedicar mais, os apóstolos, à pregação da palavra, ao anúncio do Evangelho, à formação e animação das comunidades, à celebração da Eucaristia, a animar, pois, a fé do povo de Deus, enquanto os diáconos cuidavam disso, remediar a situação dos pobres. Dentre estes 7, pois, o Estevão. Estevão era um jovem que conhecia a palavra, conhecia a Escritura. É provável que tenha ele também conhecido o nosso Senhor Jesus Cristo. É provável que tenha escutado de orelha própria a pregação do Senhor. De tal modo ele aprendeu que ele faz acontecer na sua própria vida e no seu testemunho a imagem perfeita do discípulo de Jesus Cristo. Conhece a palavra, serve à comunidade, é corajoso, porque diz na lata dos judeus, que foram eles que mataram nosso Senhor Jesus Cristo, e é por isso que desencadeia a fúria dos judeus, que levam, pois, a matar este diácono. E também ele experimenta no perdão aos inimigos a perfeita identidade com Jesus Cristo, qual na cruz também reza: Pai, não leves em conta, pois, seus pecados, eles não sabem o que fazem. E especialmente, Estevão encerra esta perfeição da imitação do Senhor no martírio, no derramamento do seu sangue. A palavra do Evangelho diz: não deveis temer, quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer, naquele momento vos será indicado o que devereis dizer. Com efeito, não sereis vós que falareis, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Mas Estevão conhecia a palavra, estudava a palavra, lia a palavra, meditava a palavra. O autêntico testemunho de Jesus Cristo não se improvisa. Não é assim em cima da hora que então o cara chega lá e põe para quebrar e se torna mártir. Não, meus irmãos e irmãs. Se não tem a preparação interior, se não tem o convívio com a Sagrada Escritura, se não tem a vida de comunidade, se não tem a oração, se não tem a disponibilidade ao serviço, se não tem a fé, se não tem a capacidade de compreender a miséria humana e conceder perdão aos inimigos, não se testemunha Jesus Cristo. É como você querer que alguém que não joga bola há muito tempo e agora está fora de forma e acima do peso, de repente jogue 45 minutos numa boa, não jogará. Agora, se porventura, procura ter o seu corpo treinado, se de vez em quando ele joga, se faz exercício, se isso e aquilo, tranquilamente. Pode não ser 45, mas uns bons minutos dá para disputar. Assim é no caminho de Jesus. Assim é no seguimento do Senhor. Todos os mártires
viveram, pois, esta espécie de autodoação, que a gente chama também de oblação, e o gesto de oblatividade. Dar-se, oferecer-se, dispor-se, dizer como a Virgem Maria: aqui está o servo, a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. Estevão, portanto, nos ensina muitas coisas que precisamos, pois, ter presente para tornarmos-nos discípulos de Jesus. Esse testemunho de Estevão foi eloquente, ou seja, falou alto, foi logo divulgado, tornou-se conhecido nas comunidades das origens. Mas teve um outro fato, que esse especialmente tornou-se ainda mais fecundo, deu muito mais frutos. O episódio que o evangelista nos conta é o mesmo Lucas que escreve os Atos dos Apóstolos. Diz que depois, ou antes que Estevão fosse apedrejado, as pessoas que o apedrejaram eram homens, porque só os homens adultos podiam fazer isso, apedrejar. Deram seus mantos para um jovem, um adolescente, que ainda não tinha a idade de pegar numa pedra para jogar e justiciar alguém. Tinham que ser já, diríamos, adultos, maduros. Mas, não podendo fazer isso, com as mãos fez com a intenção: me deem aqui a roupa de vocês, o manto de vocês, que eu guardo. Ou seja, se Paulo de Tarso tivesse a idade, ele também teria apedrejado e contribuído para a morte do diácono. O resultado disso, meus irmãos e irmãs, foi que a postura do mártir, do diácono: Senhor, não leveis em conta isto que eles estão fazendo, marcou com ferro e com fogo a consciência daquele adolescente, qual, nós sabemos, herdou do testemunho de Estevão o ardor ao Evangelho, a fidelidade a Jesus Cristo e, mais do que isso, o amor pela obra da evangelização, a tal ponto de tornar-se o apóstolo dos gentios, dos pagãos, das nações. E foi tão fecunda esta impressão, o efeito das palavras e do gesto magnânimo, digno de Estevão ao subir o martírio, que, pois, fez com que a consciência daquele judeu, ainda adolescente, tornasse, pois, o lugar em que aconteceria a mais esplêndida e a mais fecunda conversão dele, de Saulo de Tarso. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o alcance do martírio de Estevão é imenso. E nós queremos, nesta oportunidade, como Estevão, conhecer Jesus Cristo, como ele o conhecia da palavra de Deus. Testemunhar-lhe com o serviço alegre, como ele, Estevão, um diácono a serviço dos pobres. Testemunhá-lo na capacidade que só o Espírito Santo concede à nossa humanidade de rezar pelos que nos fazem o mal. E que possamos nós também viver a experiência, fortalecidos pelo mesmo Espírito do martírio.
Prestem bem atenção. Não existe só o martírio Pablo, ou seja, aquele que o cristão morre na hora. Esse é o martírio chamado cruento, no qual houve derramamento de sangue. Mas tem o outro martírio, que é aquele do cotidiano, que é aquele que se prolonga, que é aquele em que não derramamos sangue das nossas veias, mas não poucas vezes derramamos lágrimas nos nossos olhos. A este tipo de martírio se chama incruento, ou seja, não há derramamento de sangue, mas há de lágrimas de suor. Que Jesus nos conceda então entender o sentido da nossa experiência de discípulos missionários do Evangelho da Salvação. Vamos fazer um instante de silêncio para entendermos que o sentido do seguimento de Jesus não é uma brincadeira.